Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal, e hoje nós vamos fazer a correção do PET relacionado à semana 2. Então, se você está com alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou explicar atividade por atividade. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Então agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a nossa correção, a primeira atividade preencha as tabelas de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras. E nós temos duas tabelinhas aqui, e nós temos a coluna que corresponde aos valores de A coluna que corresponde aos valores de B, e essa coluna aqui, ela quer que a gente faça o valor de A mais o valor de B. Então, a gente, substituindo os valores aqui na operação A mais B, o nosso A vale menos 64, e nós vamos somar com o nosso B, que vale 52. Aí esse 52 a gente pode ou não colocar um sinal de mais aqui, apenas para ilustrar mesmo. E aí aqui é onde eu costumo passar uma dica para os meus alunos para resolver, onde toda vez que a gente vai calcular uma adição de números inteiros, a gente sempre vai pensar em dinheiro. Então, olha para vocês verem como que utilizando esse raciocínio você evita de ter que guardar regrinhas e definições para fazer esse cálculo. Imagine o seguinte, mas olha só, vale só para adição, tá? Então, eu tenho uma adição aqui de dois números inteiros, eu vou pensar o seguinte, esse negativo é uma dívida e o positivo é o que eu tenho. Então, eu tenho uma dívida de R$ 64 e eu pago R$ 52. Eu quitei a minha dívida? Eu paguei integral a minha dívida? Não paguei, né? Eu vou ficar devendo. E eu vou ficar devendo quanto? É só eu pegar os 64 que eu devia, tirar os 52 que eu paguei, e aí me resta 12. Então aqui nós temos menos 12 de resultado, tá certo? Para a gente fazer a segunda linha da nossa tabela agora, nós não temos o valor de A. Então eu vou colocar aqui, ó, como se fosse A, né, o valor de A aqui, somado, que é esse mais aqui, com menos 13, resulta em menos 27, correto? E agora nós não temos aqui o valor de A. Como que a gente vai fazer para encontrar esse valor? Nós vamos fazer a operação inversa. Então, o que é a operação inversa? Só relembrando aqui para vocês, ó, vamos pegar uma continha de mais aqui qualquer. 7 mais 4 é igual a 11. Eu fui somando. Eu vou voltar subtraindo, né? O contrário de adição é subtração. Então, 11 menos 4 é igual a 7. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Se eu voltar, eu vou encontrar o valor de A. Então, a gente vai voltar, obviamente, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar menos 27. Eu fui somando, eu vou voltar subtraindo. Menos 13 é igual ao nosso A. E agora, a gente tem que ter uma atenção especial, vamos dizer assim, com esse sinal de menos. O que é a subtração de números inteiros? A subtração de números inteiros, você vai utilizar esse sinal de menos como se você estivesse pegando o oposto do número que está na frente. Então, como assim? Vamos repetir o nosso menos 27. E esse menos antes do parênteses, antes do menos 13, nós vamos pensar assim, qual é o oposto de menos 13? O que é o oposto? Basicamente é a gente trocar o sinal do número. Então, ó, o oposto de menos 13 é mais 13. E isso daqui resulta no nosso A. Agora, nós temos uma dívida de 27 e nós temos 13. Né? É como se nós tivéssemos uma dívida de R$ 27 e tivéssemos R$ 13. É possível pagar essa dívida? Novamente, não é possível pagar. Quanto que falta para eu quitar a minha dívida? É só eu pegar a dívida, tirar aquilo que eu paguei, então a gente vai ter aqui menos 14 como resultado, né? 27 menos 13, 14. Como eu não paguei a nossa dívida,
o resultado vai ser negativo. Então, ó, menos 14 mais menos 13 resulta no menos 27. Vamos agora para a nossa outra tabela, né? A nossa segunda tabela aqui. A diferença é que essa segunda tabela está fazendo uma subtração, né? Está calculando a diferença de A e B, enquanto na nossa primeira tabela nós tínhamos uma adição. Então, vamos lá. Não temos o valor de A, então vamos colocar aqui, ó, A menos o nosso B, que é 30. Aí esse 30 é positivo, né? Podemos ou não colocar o sinal ali. Resulta em 57. Nós não temos o valor de A, eu fui subtraindo, eu vou voltar fazendo o que então? Somando. Então, 57 mais 30 é igual ao nosso A. 57 mais 30 é 87. Então o valor do nosso A é 87. E olha para você ver, se a gente substituir aqui agora, vai ficar 87 menos 30, que de fato vai dar os 57. E para encerrar a nossa primeira atividade, nós temos aqui o menos 12, nós temos também o valor de B que está faltando e o resultado dessa diferença que resulta em menos 26. Aqui, antes da gente fazer, eu já queria mostrar para vocês aqui uma artimanha, né? Acho que é algo que vai facilitar para você resolver essa questão. O seguinte, vamos fazer uma subtração qualquer aqui, ó, 7 menos 4, que resulta em 3. Se eu trocar o resto com o subtraindo, olha para vocês verem o que vai acontecer. A sentença continua verdadeira. Então, ó, 7 menos 4 é igual a 3. Se eu trocar o meu resto com o meu subtraindo, a sentença continua verdadeira. Basicamente, é isso que nós vamos fazer aqui agora, para encontrar o valor de B. Então, vai ficar assim, ó, menos 12 menos o nosso B, né? Vamos colocar aqui de outra cor, resulta em menos 26. Agora, ó, eu vou trocar o meu menos 26 com o B de lugar. Agora, perceba o seguinte, olha para você ver, quando eu troquei o 4 com o 3, esse sinalzinho de menos ficou aqui paradinho, né? É isso que eu vou fazer agora, ó. Menos 12, repito o sinal de menos, e agora eu tenho que colocar o menos 26. Isso daqui vai resultar na nossa letra B. O menos na frente do parênteses, conforme a gente já viu, nós devemos pegar o oposto desse número, né? Então ficaria assim, menos 12, e a gente vai juntar com o oposto desse número. Então nós vamos ter como resultado, ó, uma dívida de 12. Eu junto com R$ 26 que eu tenho, é possível pagar essa dívida? É possível e sobra. Se sobra, é positivo o resultado. Quanto vai me sobrar? É só eu pegar o que eu tenho e tirar aquilo que eu vou pagar, que no caso é 12, né? Então vai me sobrar 14. Desse modo, a nossa variável B, o nosso B aqui da tabela, equivale a 14. E se a gente colocar aqui agora, ó, vai ficar menos 12 no lugar do A, né? O oposto de B, se B é 14, vai ficar menos 14. Então, vai ficar menos 12 menos 14 igual a menos 26. E aí a gente consegue preencher a tabela. Dando sequência na atividade, na letra A, como fazemos para descobrir os números que faltam? Então, basicamente, aqui na nossa primeira linha, deixa eu colocar aqui, na nossa primeira linha da nossa tabela 1, nós simplesmente trocamos os valores de A e B e calculamos o resultado. Na nossa linha 2, nós utilizamos a operação inversa, né, para encontrar o valor da nossa variável A. Na nossa tabela 2, na linha 1, nós utilizamos novamente a operação inversa e aqui na nossa linha 2,
nós trocamos o resto com o subtraindo para obter o resultado da nossa variável b, tá certo? Então, na letra B, relate a estratégia que utilizou para resolver cada situação da tabela, e aqui basicamente é escrever o que nós fizemos para encontrar os resultados, né? Então, foi igual eu falei na primeira linha, nós trocamos as variáveis e calculamos a soma. Na segunda linha, eu coloquei que nós utilizamos a operação inversa. Então, é isso que vocês vão ter que colocar aqui nessa letra B, tá bom? Indo agora para a nossa questão da letra C, o que é uma operação inversa. A operação inversa, o próprio nome, né, já é bem intuitivo, é a operação contrária da que está sendo indicada. Então, se você tem uma soma, a operação inversa vai ser a subtração. E vice-versa, se você tem uma subtração, a inversa vai ser a adição. Se você tem uma multiplicação, a operação inversa é a divisão. E se você tiver uma divisão, a operação inversa é a multiplicação. Então, vamos colocar aqui, ó, mais e menos, adição e subtração são operações inversas, e multiplicação e divisão também são operações inversas, tá bom? E aqui é claro que a gente pode trocar a ordem que a propriedade ainda vai valer. Letra D, podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Por quê? Bom, aqui o jeito mais fácil da gente saber se isso que ele está falando é verdade ou não é a gente fazer um exemplo. Então, ó, podemos dizer que subtrair um número positivo. Então, vamos pegar aqui, ó, mais 7, e eu vou subtrair mais 2. Então, eu estou subtraindo um número positivo de um outro número aqui. Esse primeiro número poderia ser positivo, negativo, não importa. O que está falando aqui para a gente é subtrair um número positivo. Então, eu estou subtraindo um número positivo, tá? Então, esse primeiro aqui não importa. E ele fala, é o mesmo que somar um número negativo? Ué, a gente aqui, acabamos de ver, né, no exercício anterior, que esse menos aqui na frente do parênteses, o que, que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que juntar com o oposto do número que nós temos aqui, correto? Então, ó, quando eu estou subtraindo um número positivo, na verdade, o que, que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um número negativo. Olha lá, ó, somar é o mesmo que adicionar um número negativo. Então, podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Sim. Por quê? Porque quando a gente subtrai um número positivo, nós, para resolvermos, nós precisaremos pegar o oposto desse número. E como ele é positivo, o resultado, né, o oposto de um número positivo, vai ser um número negativo. Então, por esse motivo, nós podemos afirmar sim que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo, tá certo? Na letra E, qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Aqui tem uma diferença muito grande e é até bom a gente explicar nos mínimos detalhes essa questão aqui, porque existe uma confusão nesse tipo de situação aqui com a propriedade comutativa da adição. Então, o que, que isso quer dizer? Na adição, né, adição, na soma, se a gente fazer A mais B, é a mesma coisa que B mais A. Como assim? Se o A for 2, por exemplo, e o B for 3, vamos colocar aqui, ó, 2 mais 3, e aqui 3 mais 2. Olha para você ver, 2 mais 3, 5, é igual a 3 mais 2, que também é 5. Então, na soma, a ordem das parcelas não altera o resultado. Agora, na subtração, vamos fazer aqui, vamos imaginar que o nosso A vale 3 e o nosso B vale 5. Vamos agora substituir os valores aqui. Então, nós temos o A que vale 3, vamos substituir aqui, vamos fazer até aqui embaixo. Ó. O nosso A vale 3 e eu vou subtrair o nosso B, que é 5. Né? Vamos colocar entre parênteses aqui, lembrando que esse sinal de mais pode ou não aparecer. E aí,
Nós acabamos de ver, né, no exercício anterior aqui, que a gente está subtraindo um número positivo, então isso daqui vai ficar mais 3, com o oposto do que está lá dentro, que no caso seria menos 5. E aí nós vamos ter como resultado menos 2. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar o 5, que é o B, e vamos tirar o valor de A. Vamos subtrair o valor de A, que no caso é 3. 5. O menos na frente do parênteses, a gente vai pegar o oposto. Então vai ficar 5 menos 3, que é 2. Menos 2 é igual a 2? Não é, né? É totalmente diferente. Então, qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? A diferença é que na primeira situação que nós temos aqui, nós estamos pegando A e nós vamos somar com o oposto de B. E na segunda situação, a gente está fazendo o inverso. Então, a subtração não existe propriedade comutativa. A ordem dos números que aparecem para efetuar a operação é importante. Então, por esse motivo, é diferente você fazer A menos B e B menos A, tá bom? Na letra F, você consegue encontrar mais alguma regularidade? Eu achei essa pergunta um pouco, vamos dizer assim, avulsa, né? Eu não consegui entender muito bem o que o autor quis dizer com esse questionamento, mas como a gente estava falando aqui em cima de subtração, né? E aí a gente tem um padrão, que padrão é esse? Que regularidade que é essa, né? Regularidade é a mesma coisa que padrão, né? Algo regular que acontece normalmente. Quando a gente tem uma subtração, o que a gente vai resolver, né? Como que a gente vai resolver? Quando a gente subtrai um número positivo, é a mesma coisa que somar um número negativo. Nós acabamos de ver isso aqui em cima. Então, para essa letra F, se eu entendi bem a pergunta enfim, pode ser que não seja isso que eu estou colocando. Se você entendeu de uma outra forma, deixa aqui nos comentários e coloca qual foi a sua linha de raciocínio, tá? Mas você consegue encontrar mais alguma regularidade? A gente pode pegar essa propriedade que eu coloquei aqui para exemplificar até na letra E, na nossa letra F, né? A propriedade comutativa da adição. Então, isso daqui é algo regular? É um padrão isso daqui? É, né? Se a gente trocar a ordem dos fatores, o resultado continua o mesmo. Mas, como eu disse, é uma pergunta que eu não compreendi muito bem e após analisar, vamos dizer assim, a forma como eu encontrei de responder seria isso. Então, se vocês tiverem alguma outra ideia, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E agora nós vamos para a nossa letra G. Elabore um problema para cada linha das tabelas e resolva. Nós já resolvemos os cálculos, né, os números que faltavam nessa tabela lá na nossa primeira atividade. Então eu vou apenas colocar os problemas aqui e a resolução já é aquela que nós fizemos lá no começo, tá certo? Então, para a nossa primeira tabela, na primeira linha, eu coloquei o seguinte: Maria tinha uma dívida no mercado perto de sua casa no valor de R$ 64. Certo dia ela pagou uma parte de sua dívida, entregando ao caixa o valor de R$ 52. Qual será o novo saldo de Maria neste mercado? E aí a gente já resolveu, né? A gente vai pegar a, a resolução da atividade lá no começo. Na segunda linha, eu coloquei: Pedro verificou que após um débito no valor de R$ 13 ser efetuado em sua conta, o seu novo saldo marcava R$ 27 negativos. Qual era o saldo de Pedro antes deste débito de R$ 13 ser efetuado? Aí a resolução já está lá também. A nossa segunda tabela, a primeira linha, eu coloquei o seguinte problema: Júlia tinha uma certa quantia em dinheiro em seu bolso e, após efetuar uma compra no valor de R$ 30, verificou que tinha R$ 57 com ela. Quanto Júlia tinha em dinheiro antes de efetuar essa compra? E aí a resolução também já está lá. E por fim, na segunda linha, a diferença entre o oposto de 12 e um determinado número resulta em menos 26. Descubra qual é este número. Então essa foi a correção do nosso PET.
Qualquer dúvida que vocês tiverem ou alguma sugestão é só deixar aqui nos comentários que em breve eu entro em contato com vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo e logo logo a gente posta um novo vídeo, tá certo? Muito obrigado por terem assistido. Até a nossa próxima aula.